Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 57 ao 58. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 57. Todo mundo, Backstreetback. Blitzo achava que seu dia estava indo surpreendentemente bem. Claro, Lona ainda estava em seu recesso de um mês, mas faltavam apenas 646 horas e 32 minutos para o fim. Ela voltaria ao trabalho com sua doce apatia atrás da mesa num instante. Ele só precisava se manter ocupado no trabalho, ou distraído, ou ambos. Qual seria a melhor maneira de fazer isso senão checando religiosamente a conta dela no Instagram todas as manhãs em busca de atualizações? Pelo que Blitzo sabe, ele é o único pai de um cão infernal sendo seduzido por um pedófilo da realeza, então ninguém pode julgá-lo. Ninguém. Exceto ele mesmo. Você só vai ficar puto se continuar olhando as postagens antigas dela, Blitzo. Você só vai continuar ficando puto da vida. Continue falando besteira. Continue sendo um completo idiota e ela vai continuar justificando o que ele está fazendo. Ele resmungou para si mesmo enquanto rolava a tela em sua conta do Instagram. Não é uma conta de stalker, Moshi. É uma estratégia de vigilância. O próprio Lucifer usou News. Ele disse isso na autobiografia dele durante a exibição às 3 da manhã. Então não tem nada de errado em ter uma. Sem vínculo com ninguém. Eram 5 da tarde e ela não postava nada há quase 24 horas. Absolutamente inédito. Pai, meu Satanás. Ele a matou. Essa é a única explicação. Ele a matou e está comendo cadáver, e ninguém vai se importar, exceto eu. Blitzo choramingou e deu um tapa na própria testa. Não. Não. Não vamos deixar essa injustiça impune. Iremos até a gula e o massacraremos. Para vingar o lunático. Para vingar minha filha. Senhor, o senhor está se empolgando de novo, disse Moshi, enfiando a cabeça para dentro. Blitzo sibilou para ele. O Imp menor não ficou impressionado. Blitzo, antes que façamos algo drástico que possa resultar em um pecado vindo atrás de nós, na pior das hipóteses, um grito fez Blitzo pegar o celular. Ele encarou a imagem por um longo tempo e então tirou uma foto. Depois tirou outra foto. Em seguida, colocou a imagem no liquidificador que tinha à mão no escritório, para quando os motes não ficam cremosos o suficiente, e reduziu tudo a uma consistência pastosa. Então, ele bebeu. Certo. Ele largou o liquidificador. Vou cagar, ir a um bar, ficar bêbado e depois comprar um celular novo. Mox, chama a Millie e fecha tudo. Vamos encerrar mais cedo hoje. Literalmente, temos apenas 1 hora até o fechamento do nosso escritório, senhor. Vamos encerrar o assunto hoje, bem cedo. O fundador e chefe da Immediate Murder Professionals rosnou. Moshi observou sair antes de checar o celular. Por algum motivo, Lona não bloqueou sua conta, nem a de Millie, mas elas eram surpreendentemente cordiais, então ele conseguia entender o porquê de tanto alarde. Geralmente, esse é o motivo de tudo que deixava Blitzo tão irritado. Moox. O grito de Millie o fez correr até ela, e ela começou a dançar no sofá. Ela estendeu o celular para ele antes que pudesse perguntar e sorriu radiante. Olha o que a Lona postou. Eu adoraria, querido, mas você fica dançando assim e está ficando difícil. Obrigado. Moshi sorriu sem jeito enquanto pegava o celular que havia caído e olhava para a postagem. Monligtovling 666 atualizou o status de relacionamento para casalado com Orange Fushramen. Vote Levon. Bem, isso explica tudo. Ele vai acabar se matando. Moshi murmurou ao perceber o que estava acontecendo. Provavelmente, respondeu sua adorável esposa, dando de ombros antes de pular em seus braços e segurá-lo pelos ombros. Mas você sabe o que isso significa. Tenho a impressão de que você vai me esclarecer de qualquer forma, querida. Ele sorriu. Bem, você não está errado.
Enfim, de acordo com este manual aqui. Millie tirou um livro do bolso de trás, ele esperava que fosse ali que o livro estivesse, e o mostrou. O título, impresso na fonte mais diabólica e maligna que existia, a Comic Sans, então era um livro realmente bom, dizia um diabinho e seu cão. O guia legítimo para criar um filhote de cão infernal leal, saudável e poderoso. Foi escrito por alguém chamado Lupin Pave IV. Moshi teria que pesquisar sobre ele mais tarde para verificar a veracidade. Millie abriu o livro e folheou algumas páginas. Acasalamento. Significa mais do que apenas uma boa trança. Cães infernais acasalados são mais como casais casados. 1. Lona é casada. Isso é ponto. Sinceramente, um pouco estranho de se pensar. Eu não terminei. Millie o repreendeu. Cães de caça acasaladas têm maior probabilidade de gerar filhotes, então esteja ciente de que qualquer castração feita na época sugerida no capítulo 2 prejudicaria esse aspecto do ciclo de vida delas. Você sabe o que isso significa? Podemos estar lidando com uma lona grávida em um futuro próximo. Moshi empalideceu. O pensamento era horrível. Suas oscilações de humor já eram ruins o suficiente sem hormônios. Talvez eu precise de um novo emprego. Amor, concentra-te. Podemos ter até 6 cachorrinhos para brincar no escritório. Exclamou Millie. Ele ficou feliz por ela estar tão entusiasmada com a ideia. Infelizmente, a vida, e o pai dele, tinham-no transformado num realista. Moshi teve a visão horrível de 6 clones mirins do Lona correndo por aí, chamando-o de gordo, rasgando suas coisas, comendo a comida dele e da Millie da geladeira, enviando-lhe anúncios de perda de peso. O pequeno desastre bissexual que era Moshi engoliu em seco. Definitivamente preciso encontrar um novo emprego. 2 olhos brancos emissivos e 3 olhos azuis seguiram o tênue ponto vermelho no céu que pairava sobre o anel da gula e o encararam de volta. Seus lábios estavam curvados e suas presas alongadas estavam à mostra para o mago demoníaco que atacara sua irmã mais velha. Mefistófeles, hein? Tipo, o mesmo cara que ensinou aquele idiota humano Salomão. Ele ouvira histórias assustadoras sobre ele enquanto crescia. Não havia um único demônio nascido do inferno que não conhecesse, de alguma forma, não temesse o nome Mefistófeles sendo pronunciado em sua presença. Mas, enquanto encarava o agressor de sua irmã mais velha, Naruto só viu um rosto vagamente familiar, coberto de tatuagens azul marinho. Ele ouvira dizer que Mefistófeles podia assumir qualquer aparência que pudesse ser extraída da mente de seu oponente, considerando que os contos sobre seu domínio das sombras não eram exagero, podia-se presumir que era por isso que ele encarava o rosto de seu irmão de sangue, há muito falecido. Naruto rosnou sem dizer uma palavra e estreitou os 5 olhos antes de voltar 2 deles para o pecado atordoado em seus braços. Ei, maninho, porque tudo está girando. Ela choramingou e se aconchegou no ombro dele. Nada de sexo de helicóptero, tá bom? Está me dando um enjoo, feche os olhos, Barry. Vamos levá-la para a Vortex. O que acha? Ele perguntou, escondendo a preocupação ao vê-la farejar o ar. A última vez que viu Barry levar uma surra, na verdade, ele nunca tinha visto sofrer um golpe daquele jeito. Sua bijudama era brilhante demais para ver o efeito nela, como ela sobreviveu àquilo, mesmo. Não importa. E qualquer outra luta dela geralmente terminava antes mesmo que ela considerasse liberar sua forma verdadeira. Tá bom, mas eu quero uma boa trança mais tarde, e trazer a Pretty Poop, e um sorvete. Claro, Barry. Ele bufou antes que um clone fosse criado, antes que lhe fosse concedido o pecado da gula para depositá-la nos braços do namorado. O clone se dissipou imediatamente após cumprir sua tarefa, então, se Vortex ou Lona tinham algo a dizer, Naruto não ouviu. Ele manteve toda a sua atenção no invasor que acabara de derrotar sem demora. O cão de Hades, o deus nórdico do trovão e o pecado da gula. O raposa demoníaca respirou fundo e girou o pescoço. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Ele não espera vencer, mas ele pode ganhar tempo até que outro pecado chegue.
Digam o que quiserem sobre os relacionamentos incipientes entre os pecados, com exceção de Mammon. Até certo ponto, eles se uniram quando foram atacados. Seja por interesse próprio, seja para impedir que Lúcifer perdesse a paciência. E, pavio curto, Lúcifer. Engraçado. O quê? O humor idiota o manteve concentrado. Por acaso você estaria disposto a me ouvir? Gritou o pontinho vermelho. Que audácia, e o gosto era tão autêntico. Isso era simplesmente revoltante. Claro, quer saber? Traga um maldito bule de chá aqui e eu tiro uns malditos biscoitos do forno. Nem pensar, seu velho idiota. A conversa acabou quando você deu um tapa na minha irmã e a jogou pela casa. Naruto rosnou enquanto sua cauda batia no chão, rachando-o. Em vez de ficar desapontado ou eufórico com a resposta, o antigo rei demônio riu. Em minha defesa, ela que começou. O fato de ele não estar errado era ainda mais irritante, e Naruto rugiu de indignação. Oh, meu Deus! Você certamente não mudou nada, não é? Porque você está agindo como se já nos conhecêssemos. Isso foi há uma eternidade. E, tá bom, eu não faço a mínima ideia do que isso significa, Naruto murmurou para si mesmo antes de girar os ombros. Ele rosnou enquanto seus braços se dividiam em dois e estalava os 4 nós dos dedos. Ei, então, só para constar, vou tentar começar a te bater agora. E não sei quando vou parar. Muito bem, eu preferiria evitar isso, mas se tivermos que lutar por causa disso, que seja. O ponto vermelho desapareceu e Naruto girou na ponta do pé para evitar o chicote de sombras que tentava alcançá-lo. Ele estalou os dedos e 4 clones se formaram ao seu redor. Os olhos verdes etéreos de Mefistófeles brilharam e ele sorriu. Ele moveu o pulso e a sombra ao redor se dissipou. Não deveria me surpreender que você tenha redescoberto aquele seu jutsu característico. Eu fiz meu próprio replicante dele. Ereb de Chaos Duplicate des Chaten. Réplicas negras como tinta surgiram ao seu redor. Dezenas, facilmente. PFF. Ele queria jogar no jogo de números. Ótimo, Naruto atenderia. Ele olhou para seus clones à esquerda e assentiu. Eles retribuíram o aceno, cruzando os dedos indicadores e médios. Tajikaji Bunshi no Jutsu. Um enxame de centenas de clones cercava as dezenas de sombras. Todos em suas formas liberadas, com correntes ondulando em um ar invisível. O silêncio do anel foi quebrado pelo tilintar de correntes etéreas e um coro de rosnados. As sombras do antigo demônio permaneceram silenciosas, aguardando instruções, e não se voltaram para encarar a nova ameaça. Pelo sábio, eu quase tinha me esquecido de como é lutar contra você. Que noite adorável! Mefistófeles gargalhou. Seu sorriso se desfez quando as tatuagens em seu rosto começaram a se mover e flutuar sobre sua pele como ondas suaves. Ele ergueu o braço direito. Vamos fazer isso direito, certo? Vocês devem saber como funciona, acabaram de passar por isso. Demônios, prontos. Naruto cerrou os punhos e seus clones originais se aproximaram dele. Chefe, qual é a jogada? Perguntou um clone em voz baixa. Nós o atacamos. Com força. Vamos substituí-lo onde pudermos. Farei mais clones conforme necessário, apenas o mantenha desequilibrado. Precisamos imobilizá-lo. Seus dentes rangeram e ele ajustou sua postura. Deixou uma orelha se mover na direção dos cães que observavam, checando sua companheira. Ela estava lá, rosnando algo baixo demais para ele ouvir, mas alto o suficiente para que ele reconhecesse que ela estava rosnando para ele. Ele não precisava sentir suas vibrações, não que pudesse, estando tão longe quanto estava, para saber que ela não estava feliz com ele. Droga! Se ele não me matar antes que outra pessoa chegue aqui, Lona com certeza vai. Isso significa que ela vai ficar solteira de novo? Perguntou um dos clones. Ele se virou lentamente para encarar o outro clone. O clone deu de ombros. Ei, cara, eu te adoro, sem segundas intenções, mas, é Lona. Lidarei com você mais tarde, ele resmungou e voltou a encarar o demônio mais velho. Então. A mão de Mefistófeles caiu. Hajime.
Os clones dos clones dele enfrentaram o exército de sombras vivas com rugidos e rosnados, enquanto as sombras lançavam rajadas de fogo contra ele e o quarteto original de clones. Os clones de Naruto agarraram e o ergueram, incapazes de escapar do ataque inicial das sombras vivas. Droga, aqueles chicotes doíam. Estranho, porém, não era fogo do inferno com o qual eles foram feitos. Se fosse, não os teria afetado tanto quanto suas memórias indicavam. Concentração. Naruto repreendeu-se antes de lançar as correntes que prendiam seus pulsos para a frente. Elas se fecharam em torno dos pulsos do mago ancestral e ele puxou. A distância diminuiu, e era difícil dizer se ele puxou a entidade ancestral para baixo ou a si mesmo para cima. Oh! Está se aproximando de mim. Mefistófeles deu uma risadinha enquanto Naruto agarrava a gola de sua capa com o antebraço esquerdo e puxava o braço direito para trás. Seu focinho se abriu em um rosnado. Não consigo te dar uma surra daqui de baixo. Seu primeiro golpe acertou em cheio, e caramba, a cara desse cara era dura. Ele recuou com um rosnado enquanto o diabo sorria. O Duque da Gula olhou para a mão latejante e empalideceu. A pele endurecida de obsidiana em seu punho rachou e se quebrou, deixando a carne e o osso à mostra. Nada mal. Nada mal mesmo. Um leve estalo fez Naruto olhar para trás e ver Mefistófeles. Um pedaço considerável de pele estava rachado, como uma porcelana quebrada. A visão daquilo, combinada com o cabelo vermelho, os olhos verde-dourados selvagens e um sorriso insano, congelou o raposa demoníaca no lugar, como se ele tivesse sido arremessado de volta à sua primeira vida. O hospital em Konoha. Nenhuma boa lembrança era guardada ali, e esta não era diferente. Um garoto mais velho, Rock Lee, jazia inconsciente, sua carreira encerrada por uma luta sem sentido contra um monstro infantil, imóvel e insensível. O mesmo garoto que estava diante de dois outros meninos, um loiro glutão e um preto preguiçoso, com os olhos mortos para o mundo e areia pairando no ar. Sou uma relíquia da qual querem se livrar, então por que existo e vivo? Para existir, é preciso um propósito. Existir sem motivo é o mesmo que estar morto, então cheguei à conclusão de que amaria apenas a mim mesmo e lutar apenas por mim. Se todas as outras pessoas existem para amplificar esse amor, então não há universo mais esplêndido do que este, minha existência não desaparecerá. Não. Naruto se desvencilhou bruscamente e se libertou. Era um truque de Mefistófeles. Ele estava usando a memória de seu amigo contra ele. Ele não deixaria a memória de Gaara ser manchada. Ele não deixaria o agressor de Bei impune. Rosnou e desfez as correntes que prendiam os braços do demônio risonho. Suas 4 mãos se ergueram acima da cabeça, os dedos entrelaçados. Saia da minha cabeça. O impacto soou como tiros de canhão. Mefistófeles disparou em direção às florestas da Gula. Naruto rosnou para ele e engasgou quando um tentáculo de sombra se enrolou em seu tornozelo. Ele flutuou no ar por um segundo antes de se esticar e a gravidade se agarrar ao seu corpo. Naquele momento, se havia uma coisa que Naruto desejava ter à sua disposição, eram asas. A merda! Lona se recusou a reclamar enquanto observava seu companheiro enfrentar uma das entidades mais antigas do inferno. Ela não podia se deter em sua preocupação ou enlouqueceria. Então, ela recorreu ao seu instinto padrão, fúria pura. Se ele sobreviver a isso, eu vou matá-lo. Vou matá-lo tão lentamente e dolorosamente. Algum de vocês está me ouvindo, seus egoístas de merda? Ela gritou para a horda de clones que lutavam contra algo que ela não conseguia ver na escuridão. Se você está tão preocupada com ele, por que não vai lá e congela o Mefistófeles? Ela não tinha certeza se Vortex estava sendo sincero ou se estava sendo mesquinho e se vingando por ela ter vencido a última discussão. Francamente, ela não dava a mínima. Ela encarou o Brutamontes gostoso e rosnou. Ele é o rei da magia, seu idiota. Eu consigo fazer gelo e estalactites. O que eu vou fazer? Construir um boneco de neve para ele. Você poderia distraí-lo, disse Vortex, com a cara fechada. Ela mostrou os dentes. Você também poderia, mas eu não vi você correndo para ajudar a Berry.
Porque, sua vadiazinha ingrata, eu sei quais são os meus limites. Adivinha só, seu banana, eu também. Tex, cachorrinha, chega de gritar. Por favor? Estou com uma enxaqueca terrível, Bey choramingou e gemeu. Lona lançou um olhar de soslaio para o pecado e depois retribuiu com um olhar furioso para o cão que a segurava. Ele retribuiu o olhar antes de olhar para Bey como uma expressão de desagrado. Seus olhos se fecharam antes que ele a segurasse novamente. Desculpe, meu bem. Você está bem? Ele suspirou e roçou o nariz no rosto dela. Ela resmungou e retribuiu o carinho. Minha cabeça dói, Tex, o clima está péssimo, preciso de geleia. Droga, Lona não deveria ter ciúmes desses dois. Dorf estava lutando contra um maldito demônio ancestral, porque é claro que estava, quando poderia estar ali, com ela, dando-lhe carinhos, beijos e até filhotes. Sendo tão próximos quanto são. Ela desviou o olhar com um rosnado e se abraçou, odiando essa sensação de completa inutilidade enquanto observava as cópias de seu companheiro lutarem contra o feitiço de uma entidade que muitos nascidos do inferno consideravam equivalente a Deus. Ok, vamos lá te pegar, pai, meu Deus, você está gorda. O grito de Vortex fez Lona olhar para trás e, puta merda, sim. O gigante que estava atrás deles, com faíscas de relâmpago nos olhos, era, na falta de uma palavra melhor, muito gordo. Ele passou por eles com passos pesados e examinou o terreno. Pareceu observar a luta dos clones por um instante e então se virou bruscamente para encará-los. Garmsdottir. Lona piscou e percebeu que o gordo estava olhando para ela. Ela apontou para si mesma e ele bufou. Sim, você, filhote. Vou perguntar só uma vez, onde está Mefistófeles? Meu nome é Lona, semântica e boas maneiras tem seu tempo e lugar, cão da morte, e agora não tenha nenhum dos dois. Ele rosnou. Uma enorme placa de pedra que parecia uma âncora rudimentar saiu de seu quadril e foi parar em sua mão, e ele a apontou para ela. Diga-me onde está aquele cão diabólico ou eu vou. Ele está lutando contra aquele pirralho maldito na floresta, seu gordo idiota. O rosnado veio de trás dela e Lona se virou, seu queixo caiu. O originador de 3 cabeças de toda a sua espécie estava de pé, com um braço em volta da cintura. Mais baixo que o gigante gordo por meia cabeça, talvez menos, considerando como ele estava abraçando a cintura, Cerbero deu um passo à frente e zombou do homem de olhos de relâmpago. Sim, aquela cabeça da esquerda era um rosto que só uma mãe poderia amar e a da direita tinha um certo potencial para ser boba, mas aquela cabeça do meio. Au au. Bey traiu esse cara. Que merda há de errado com essa idiota? Lona amava Naruto, todo o seu coração, mente e alma pertenciam a ele, assim como os dele pertenciam a ela, mas, puta merda, ela ficou encharcada só de estar a 1,5 metro do cão do inferno original. Ele era enorme. Ele era gostoso. Ele era, um olhar rápido para baixo e sim, ele era muito bem dotado. Ele também estava na lista de passe livre dela e Dorf aprovou, mas ela queria os filhotes de Dorf. Agora provavelmente não era uma boa hora para perguntar. Então ele pagará por suas transgressões contra a humanidade entre as árvores derrubadas. O gorducho disparou com um salto poderoso para o céu repentinamente nublado. Um grande raio branco caiu sobre o combate de clones e toda a área foi vitrificada. O gorducho saltou novamente e desapareceu, e a tempestade o seguiu. Thor, seu idiota. A cabeça mais à esquerda rosnou e grunhiu. A da direita gemeu. O do meio, o mais sexy do trio, esfregou o rosto com a mão esquerda. Ele também grunhiu, TSK, porque nenhum maldito cão de caça consegue dar um rosnado de verdade como um Naruto. Talvez ela pudesse convencê-lo a criar uma classe? E rosnou quando a feiosa da esquerda resmungou algumas palavras que ela não entendeu nem um pouco. Cala a boca, Ser. Estou tão atordoado quanto você, mas você não me ouve reclamando. Ele bufou enquanto a outra cabeça se calava e então olhou para o cão macho entre eles. Vortex, como está Bey? Eu estava prestes a confundi-la com Bey exclamou e estendeu as mãos para ele.
Aquele sorriso fofo e bobo que ela tinha depois que Dofa penetrou, e depois que ela ensurdeceu Lorna com aquele grito. Droga, ela espera que tenha sido só uma vez. Lorna não conseguiu ouvir nada por uma hora, nem mesmo os grunhidos do seu parceiro. Estava de volta. Bom saber. Vem cá, gostosão, a rainha Bey quer uma boa lambida grega. Tex é meio ruim nisso, mas o irmãozinho tem potencial. Bem, Lorna não podia exatamente culpá-la por isso. A língua do seu companheiro era muito talentosa. Então você realmente transou com ele, e? Deve ter sido por isso que ele gritou na outra noite. Então a beidade da Bey não era recente. Lorna já suspeitava disso, mas isso confirmou sua teoria. Cerberus olhou para Vortex, será que o rabo dele estava se enrolando? Mas o volume na calça dele estava crescendo. Lorna tinha uma suspeita que não era coincidência, e então acenou com a cabeça para o bar. Terceira prateleira à esquerda, 2 garrafas falsas de água da praia. A da direita deve ser um estoque de emergência da geleia real dela. Vai te poupar uma viagem até o escritório dela. Certo. Vortex assentiu e começou a entrar quando Bey começou a resmungar. Amor, se acalma, não. Serbiei, Rus. Preciso perguntar uma coisa para vocês. Pode esperar, Bey. Mas precisamos de alguém para ser o nosso touro. Certo. Lorna cruzou os braços e encarou Vortex de orelhas vermelhas. Gay, comprometido ou pervertido? Acho que já sei em qual categoria ele se encaixa. Um estrondo ensurdecedor de relâmpago iluminou as florestas ao redor da mansão Uzebub e um rugido familiar de agonia ecoou em seus ouvidos vindo do coração da floresta da gula, antes que o anel silenciasse. Sem esperar que os outros dissessem algo para impedi-la, embora duvidasse que o fizessem, Lorna disparou em direção à folhagem. Seu companheiro bobão nunca rugia assim, bem, não a menos que estivesse sendo sexualmente gratificado por ela em um vibrador pela primeira vez, e se ele de repente ficasse quieto, seu coração disparou enquanto ela se ajoelhava. Esteja vivo. Ela implorou a qualquer coisa que a ouvisse. Por favor, esteja vivo para que eu possa matá-lo por me assustar pra caralho. Aquele idiota, ele não pode morrer logo depois de termos transado. Se ele morrer, eu o trago de volta e o arrebento com força. Capítulo 58 Cicatrizes. Bem, isso não é nostálgico? Você. Eu. Numa floresta. Lutando. Aqueles eram tempos mais simples. Mefistófeles suspirou enquanto encarava o duque atordoado que cambaleava após a queda brusca. O demônio ruivo deu uma risadinha e então franziu a testa, com um brilho maníaco nos olhos. Contanto que você não coloque explosivos perto da minha bunda, isso pode continuar sendo um reencontro cordial, Naruto. Você vai ter que ser um pouco mais específico, seu idiota. Ele rosnou ao sentir seus ombros voltarem ao lugar e seus braços se alinharem novamente. Eu já fiz isso algumas vezes, e você precisa de pelo menos 1,20 m de pura canalice para ser a vítima mais recente. Sim, meus convidados e eu vimos sua luta contra o campeão do Elísio. Uma bela demonstração, e uma ótima homenagem àquela sua luta contra o Iga. O demônio mais velho deu uma risadinha e bateu palmas, acertando o queixo daquele monstro com um gancho subterrâneo. Muito bem. Bravo. Como diabos ele? Não se distraía. Naruto rosnou e atirou uma corrente no demônio ancião. Ela foi desviada com um tapa e um tentáculo sombrio atingiu seu pulso. Ele recuou com um grito e imediatamente rosnou. Um ciclone de vento se formou ao redor de sua mão e ele o arremessou contra o mago. Eu te disse para ficar bem longe da minha cabeça, seu idiota. Em retrospectiva, aquilo foi bem estúpido, considerando que o demônio ancestral havia derrotado Bey com o jutsu de vento. O ataque mágico foi interceptado e repelido, e uma boa parte da floresta foi arrancada pela raiz. Droga! Naruto teria que enviar um pelotão de clones para consertar isso. Fique fora da sua, o que você está. Sim. Porque eu posso infiltrar sua mente e roubar suas memórias.
Mefistófeles repetiu, fazendo aspas com os dedos e com um sorriso, antes de cair na gargalhada, que durou um minuto inteiro. Ele parou de rir com um suspiro e enxugou uma lágrima solitária. Bons tempos, lembro-me de espalhar esse boato. Levou 14 anos para pegar, e muitas noites dormindo em sarjetas, latas de lixo, surpreendentemente confortáveis, aliás, e quintais. Ah, memórias, enfim, deixando as boas lembranças de lado, fico feliz em ver que você levou minhas palavras a sério. Bem, você é do tipo que encontra amigos e entes queridos onde quer que vá, até mesmo no coração dos seus inimigos. O demônio de olhos verdes sorriu enquanto Naruto continuava a encará-lo. Não? Não te lembra de nada? Você não sabe absolutamente nada sobre quem eu sou ou o que eu faço, além das merdas que circulam pelo inferno, corrigiu o raposa demônio, a contragosto. Mefistófeles riu. De novo. Ele estava começando a ficar irritado, e um pouco preocupado, enquanto o demônio mais velho continuava a sorrir para ele. Tudo bem. Tudo bem, mesmo. Isso foi há milênios, não, eras. Permita-me refrescar sua memória. Se amor é apenas uma palavra, então por que uma lembrança, de tempos muito remotos, passou-lhe pela cabeça? Eles estavam frente a frente em uma breve reunião, e o Daime do Vento e do Fogo solicitou que ambos os garotos presentes relatassem os eventos, dado o grande e considerável conflito entre seus respectivos vassalos, para determinar quem era o verdadeiro culpado, antes que o novo Kage para suas respectivas vilas pudesse ser escolhido. A vovó pervertida o orientou sobre a resposta adequada, enquanto o outro garoto permaneceu em silêncio. Quando questionado sobre seu estado de espírito antes da invasão, o outro garoto admitiu ter problemas para dormir e uma certa indiferença em relação à morte. Esta última não foi vista como um problema, a primeira foi abordada por algum sapo eremita. Quando perguntado sobre seus sentimentos agora, o outro garoto baixou o olhar. Vergonha, acho que é assim que se chama. Talvez arrependimento. Ele ergueu os olhos e o encarou. Um sorriso surgiu em seus lábios, mas logo se fechou. Então, voltou a olhar para os dois governantes monetários daquela terra. Mas, esperança. Esperança de expiação. Esperança de viver, mais do que apenas sobreviver, talvez, quem sabe, um dia, esperança de conhecer o amor. Belas palavras, rapaz. Mas são só palavras. Não há defesa real que se possa encontrar nelas. O Daime do Vento bufou. Primo, não dê ouvidos a essa baboseira de amor. Há algo mais que você queira dizer, Sabaku no Gaara. O Daime do Fogo, como líder da vila injustiçada, silenciou o outro com um gesto de levantar os dedos. Ele os juntou em forma de pirâmide e inclinou-se para a frente. Diga-nos, seus crimes foram perdoados em nossa corte, como atos cometidos em desespero, e nossa palavra tem algum peso na Vila da Folha. Fale. Meu pai tentou me matar a vida toda, mas agora ele está morto. Estou aliviado. Não feliz. Esse era o amor do meu pai. Olhos fixos encaravam os do homem mais poderoso da Terra do Fogo. Minha mãe me deu o nome de Gaara, e até recentemente, eu acreditava que significava ame somente a si mesmo. Ela morreu no dia em que eu nasci. Minha vida foi forjada pelo amor, uma palavra que claramente não entendo, e que meu Daime também não entende. Seu ingrato, silêncio. O Daime do Fogo o encarou de soslaio. Inclinou-se para a frente novamente. Continue, jovem Gaara. Há um vazio, uma ausência, e acho que estou começando a entender agora. Gaara engoliu em seco enquanto sua cabeça caía. Responda-me, Daime, se amor é apenas uma palavra, por que dói tanto quando você percebe que ele não existe? É tão doloroso quando você percebe que não está lá. Naruto sentiu-se perder o controle de sua forma verdadeira enquanto seus ombros caíam. Seus olhos ardiam e seu nariz se contraiu. Não havia vibrações azedas, nem amargas, nada que gritasse engano para ele. Havia apenas uma vibração agradavelmente salgada com um toque de doçura. Ele piscou e deu um passo hesitante para frente. Gaara. Vê, você não está brincando comigo, está? Ele engoliu em seco. É ponto. É você mesmo.
O rosto demasiado familiar de Mefistófeles fazia mais sentido, e as marcas azuis espalhadas por sua pele giravam em torno de seus olhos, outra sobreposta a uma longa cicatriz desbotada, um kanji. Amor. Faz muito tempo, Uzumaki Naruto. Ele sorriu. Senti sua falta, meu amigo. Naruto queria fazer tantas perguntas a ele. Como ele ainda estava ali? Existia mais alguém como eles? Ele ainda tinha seu monstro? Há quanto tempo ele estava por aí usando um nome diferente? Então Toro os encontrou. Um trovão ribombou e um raio caiu. Naruto rugiu. E o céu escureceu. Irmãozinho, se você me der uma boa trança ou não, tanto faz, porque isso não vai acontecer. A abelha rainha Alzibur rosnou enquanto encarava, praticamente nariz com nariz, seu irmãozinho em seu escritório no terceiro andar. Uma das alas com a menor quantidade de danos estruturais gratuitos que os clones do seu irmãozinho estavam consertando. E esse duelo de olhares nem estava acontecendo por um motivo divertido. Sem falar que ela estava com a pior dor de cabeça da vida. Era pior até do que a bebedeira de 253 anos atrás. Aquela festa foi uma loucura até Lucy aparecer e acabar com tudo anunciando o nascimento de Eishua. Claro, a dor de cabeça era porque ela tinha acabado de curar seu mel com vinho grego mais forte que tinha à disposição. Aquele Dionísio sabia o que estava fazendo, ela precisava desafiá-lo para uma competição de degustação um dia desses. O quê? Ah, você está se perguntando se ela transaria com o deus grego da festa. Tentador, sim, mas não havia a menor chance de Belle deixar qualquer deus grego chegar perto da sua intimidade. Ela sabia o que acontecia com os azarados que eram enganados pelos gregos, muitos deles acabavam na parada do orgulho, ironicamente, e não queria ter nada a ver com isso. Sua única exceção era o seu, ainda gato, ex-namorado. Cérbero, que infelizmente não pôde ficar porque precisava garantir que as defesas do inferno continuassem fortes apesar de sua inesperada ausência de 3 dias, não era um deus, então, na cabeça dela, ele estava liberado. Ela realmente esperava que eles entrassem em contato com ela logo sobre o assunto do touro, ou será que aquilo foi uma alucinação causada pelo traumatismo craniano? Do que ela estava reclamando mesmo? Embora eu valorize sua opinião sobre o assunto, Barry, a decisão não é sua. Baby Bro, que tinha um monte de bandagens enroladas em todo o braço direito, rosnou para ela enquanto suas testas se encostavam. Ah, certo, ela e o irmãozinho estavam se encarando com raiva porque ele ia participar do plano maluco do idiota, ok, então a Bey ainda não sabia qual era o plano, mas sabia que era maluco, portanto, não deveria ser colocado em prática. Principalmente porque foi o idiota que teve a ideia. Sabe, a terceira pessoa em questão se apresentou, e Bey lançou um olhar fulminante para Mefistófeles com seus olhos compostos brilhantes. Ele estava preso a uma cadeira por uma quantidade quase caricatural de correntes, cordas e panos, e ainda mais confinado ao trabalho de carpintaria por um círculo de sal perfeitamente moldado ao redor de seus pés pela própria Bey. O antigo demônio tamborilava os dedos nos braços da cadeira enquanto sorria. Eu poderia ser persuadido a explicar meu plano mestre com mais detalhes. Sério? Que ótimo, não? Que legal, só, me lembre da parte em que eu pedi sua opinião, caramba. Bey rosnou. Ela olhou ao redor da sala antes de seus olhos pousarem na surpreendentemente quieta cão infernal que mexia no celular enquanto estava deitada com as pernas penduradas no braço da poltrona confortável do outro lado da mesa de centro. Ela se aproximou rapidamente para pairar sobre a cão. Cachorrinha bonitinha, vamos lá. Me dá a cobertura aqui. Não vou me envolver nisso. Ela disse com uma expressão séria enquanto deslizava o polegar pela tela. O quê? Mas o Baby Bro é seu companheiro. Você deveria estar 100% do meu lado nessa. Bey gaguejou enquanto gesticulava com os braços. Boa cabeça ou não, ela não conseguia acreditar que ainda confiaria seu problemático e desastrado Baby Bro a esse cãozinho egoísta e desleixado. O olho da pecadora se contraiu quando o cão começou a digitar algo. Você não está nem um pouquinho louca.
Os olhos vermelhos brilhantes se ergueram da tela do celular para encarar o olhar acusador do pecado da gula. O aparelho ganhou um leve tom de gelo nas bordas e o ar em frente à sua boca ficou drasticamente frio quando ela rosnou. Sim, Barry. Estou furioso. Como você disse, Naruto é meu companheiro. Meu companheiro estúpido e impulsivo que se machucou. De novo. O irmãozinho se encolheu quando a cachorrinha bonita o encarou com um olhar gélido. Ele abriu a boca, provavelmente para culpar o idiota. Bey entendia perfeitamente, ela faria a mesma coisa, mas a boca se fechou quando a cachorrinha bonita rosnou para ele, mostrando os dentes. Bey não o criou muito bem. Parabéns para a cachorrinha bonita por vencer a discussão com apenas um olhar. Se Thor tivesse se dado ao trabalho de ficar por perto depois de ter feito merda, Bey tinha certeza de que a cachorrinha bonita teria dado trabalho para toda a sua profecia do Ragnarok. Então, aqueles olhos vermelhos de raiva voltaram para Bey. No entanto, considerando que isso aconteceu quando ele estupidamente tentou absorver o raio que veio do próprio Thor, o próprio deus do trovão, e francamente, acho que isso já é castigo suficiente. O que? Ele só fez isso porque aquele idiota o puxou para a linha de fogo. Bey protestou com um rosnado enquanto encarava o tal idiota, ignorando o alívio que tomou conta dos ombros do Baby Bro e o olhar fulminante que ele lhe lançou. Ele quis defender a própria estupidez para o seu parceiro. Obrigado. Retrucou o irmãozinho antes de rosnar para a mão boa. Não, espera, droga. Legal. Vortex bufou enquanto conferia os custos estimados dos reparos. Sexy, inteligente e com uma ótima tolerância ao álcool. Some a isso sua disposição para experimentar novas práticas, especialmente sua aparente abertura à vida de corno, e Bey sabia que tinha dado muita sorte com ele. Ah, vai se ferrar, seu idiota. Olha, não importa por que ele fez isso. Ele se machucou de novo, e é por isso que estou furiosa. Pretty Poop rosnou para os dois. Ela voltou a olhar para o celular e rosnou enquanto espantava o gelo. Rosnou e esfregou o focinho antes de lançar outro olhar gélido para Barry. Escuta, eu não dou a mínima para a sua treta antiga com Mephistófeles. Estou feliz que meu companheiro se machucou? Não. Estou furiosa, mas ele tem razão. Não é escolha sua concordar com qualquer proposta que aquele idiota fez antes de Thor eletrocutá-los. É escolha dele. Obrigado, Lon. Baby Bro fez uma careta enquanto tentava cruzar os braços com ar de superioridade. Ele recuou quando Pretty Poop o encarou novamente. Eu nunca disse que tinha superado a raiva de você, idiota. Nem nunca disse que queria que você aceitasse o que quer que aquela vadia esteja propondo. A pirralha rosnou e apontou para o espaço à sua frente. Se você não quer dormir no chão hoje à noite, venha aqui, sente-se e relaxe para que seu braço possa sarar. Bem nunca, e ela queria dizer nunca mesmo, tinha visto o irmãozinho se acovardar tão rápido. E ela criou aquele ingrato. Inacreditável. Ela quase odiava a parte de si mesma que se impressionava com o domínio da cachorrinha bonita sobre ele, mas aí ele sentou exatamente onde ela apontou e começou a choramingar. Ela ignorou, aquela vadiazinha esperta devia ter uma baita coragem escondida em algum lugar. Bey ia descobrir durante um homenagem atroz amanhã à noite, disso ela tinha certeza. E o arranhou no lugar dele. Porque ele estava. Ah, não era uma coisa contínua. Que crueldade. Bom castigo, aprovado por Bey. Nossa, você sabe escolher bem, Naruto. O idiota deu uma risadinha antes de fazer contato visual com Bey novamente. Rainha Beelzebub, eu sei que nosso último encontro não foi ideal. Ah, é isso que você pensa? Bey sentiu seu olho direito tremer enquanto suas garras se flexionavam e sua raiva aumentava. Ela se erguia sobre o demônio sorridente, parecido com um Goxinin. Você invadiu minha casa, espionou meu irmãozinho enquanto ele tirava um cochilo e enfiou alguma coisa dentro dele. Sinto que há muito mais nessa história que precisa ser compartilhado, Dove. Pretty Poop disse como uma expressão séria enquanto abaixava o celular e parava de coçar o irmãozinho para dar mais uma olhada nele.
O irmãozinho choramingou e deixou o queixo cair no assento ao lado de Pretty Poop. Ela rosnou para ele e ele se encolheu, mas choramingou novamente enquanto encostava o focinho na mão dela. Ah, sim. Quando entende a complexidade da questão. O idiota bateu no queixo e começou a andar de um lado para o outro no quarto. Espera, onde foi? Como diabos? Ele nunca foi contido. O olho de Bey tremeu novamente. Ele estava sendo condescendente com ela. De novo. Ela rangeu os dentes. Ela odiava aquele filho da puta com todas as suas forças. Como você saiu daquele círculo de sal? Perguntou Vortex. A babaca deu um sorriso debochado para o namorado e Bey rosnou abertamente quando ele deu uma resposta arrogante. Eu sou o Senhor das Sombras. Isso não respondeu à minha pergunta. Entenda o recado, cão do inferno, aconselhou Mefistófeles, sorrindo à mostra enquanto seus olhos brilhavam em dourado. Você é o mais frágil aqui e agora. Eu aconselharia cautela em vez de falsa bravata. Ei, idiota, não ameace meu namorado. Bey disparou enquanto se aproximava rapidamente para encará-lo. Será que as vibrações de Vortex estavam muito fortes? Não, ela devia ter imaginado. Ela voltou sua atenção para o demônio mais velho, cuja presença mal tolerava, e ele desapareceu. Para onde foi, maldito? Naruto, meu amigo. Talvez devêssemos adiar essa conversa para outra hora, HM. Mefistófeles virou a mão e ofereceu uma carta para o irmãozinho, que a pegou antes que ele voltasse a choramingar com seu parceiro. Bey precisaria de um tempo para se acostumar com isso. O idiota olhou para suas unhas escuras. A única restrição de tempo com a qual eu tinha que me preocupar era com a coleta dos outros fragmentos da alma da Kyuubi. Francamente, é um milagre que o fragmento que estava dentro de Thor e seu martelo tenha durado tanto tempo. Terei que experimentar com isso mais tarde. Talvez. Tanto faz, o idiota deu de ombros indiferentemente. De qualquer forma, implantar os fragmentos não tem um prazo. Ainda, eu acho. Ele te liga mais tarde. A cachorrinha bonita resmungou enquanto encarava o irmãozinho. Finalmente, ela se levantou e agarrou a coleira do irmãozinho, puxando-o consigo. Bey, te vejo amanhã. Vortex, vai se foder. Você, o babaca inclinou a cabeça, quase expectante. A cachorrinha bonita rosnou. Vai se foder. Ah, permissão para sair. Excelente, era exatamente o que eu precisava. O idiota sorriu e se dissolveu em partículas negras de areia que voaram pela janela. Até nos encontrarmos novamente. Ele acabou de... Bey ficou boquiaberta e se virou bruscamente para repreender Pretty Poop, apenas para ver o rabo de Baby Bro desaparecer atrás da porta. Gana, nossa, ela te deixou sem palavras. É a primeira vez. Vortex murmurou. Bey se deixou cair no chão ao lado dele e ele a abraçou. Seus lábios se pressionaram contra a bochecha dela. Está com fome, querida? Posso te oferecer alguma coisa? Sim, ela apoiou a cabeça no ombro dele e suspirou. Seus braços o envolveram pela cintura e ela aconchegou o rosto em seu ombro largo. Não, eu só quero carinho. Eu consigo fazer isso. Ele resmungou e deu um beijo rápido na cabeça dela. Ficaram em silêncio por um momento. Ei, Bey? Sim? Será que sou mesmo a pessoa mais frágil da sala? Ela fez uma careta. Você quer que eu minta para você ou que seja brutalmente honesta? Sério? Ele franziu a testa. Bey sorriu para ele. Ei, eu ainda te amo, não é? Como é que eu sou mais frágil do que aquela vadia com metade da minha idade? Querido. Bey respondeu com uma expressão séria. Isso realmente importa. Acho que preciso ir à academia. Se você sequer pensar em sair daqui, eu vou te devorar. Bey fez uma careta. Hora do carinho. Me ameace com uma boa noite. Vortex deu um sorriso irônico para ela. Por que você não nos poupa o trabalho e abre logo a boca? Droga. Ela nunca deveria ter concordado em experimentar Vore de novo. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui.
Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.